Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, o Sindimepa. O nosso Expresso hoje ouve e entrevista o médico Edmar Fernandes, do Sindicato dos Médicos do Ceará, que nos visita e fala um pouco da sua experiência, não só no Sindicato dos Médicos do Ceará, de onde foi inclusive presidente, como também da Federação Médica Brasileira, a nossa federação sindical, que hoje é líder entre todos os sindicatos. Já somos mais de 30 sindicatos, cuja a federação é a Federação Médica Brasileira. Edmar, fale um pouquinho da sua experiência no meio sindical, começando lá pelo Ceará, as dificuldades que você encontra por lá, alguns casos inusitados que mostram o quanto é importante a existência de um sindicato para orientar os médicos, para defender os interesses dos médicos da forma aguerrida que é típica do sindicalista. Doutor Wilson, muito obrigado por essa oportunidade, a gente está conversando sobre isso, e eu vou falar até no sentido para convocar os colegas médicos e médicas para entrarem nesse nosso trabalho. Por que eu digo isso? Em 2015, quando eu nunca pensei que um dia eu ia fazer parte de sindicato, de conselho, de nada, de representação. Pensava que eu só ia trabalhar, fazer minha residência e terminar, ter meu consultório. Eu também sou concursado lá em Fortaleza, servidor, seguir a vida, né? Só que se a medicina ela não tivesse sendo devidamente protegida, eu ia começar a ser prejudicado. Então, aí me convidaram para fazer parte do Sindicato dos Médicos em 2015, e desde assim que eu assumi, eu vi que eu poderia começar a interferir, obviamente com propostas boas, na saúde, que tanto impactava a vida do médico como da população. Eu comecei a perceber, doutor Wilson, que se o médico estiver recebendo em dia seu salário, se ele estiver com material, né, com medicamento, com os exames, de forma adequada para trabalhar, quem sai ganhando, na verdade, é a população. Porque o que acontece regularmente é o médico não ter as condições de trabalho adequadas, e quem sofre sempre é a população. Vou dar vários exemplos. Lá na Santa Casa, por exemplo, de Fortaleza, vou falar Fortaleza, Ceará, mas isso acontece no Pará e em outros estados da mesma forma. Lembrando que nós somos da Federação Médica Brasileira. Nós não temos, as coisas não são regionais, as coisas são a nível nacional. Inclusive, o problema da Santa Casa é do mesmo jeito no Brasil todo. Elas estão com grande déficit, inclusive muitos já fechando. Então, lá na Santa Casa de Fortaleza, um colega médico meu chegou e disse assim: Edmar, ele é cabeça e pescoço. Eles fazem, né, cirurgia, principalmente a maior parte é de câncer, e cabeça e pescoço tem uma particularidade que eles atendem muito, principalmente em Santa Casa, pessoal, praticamente os indigentes, o pessoal, os moradores de rua, tem muito câncer de laringe, é muito comum isso. E quem atende é o SUS, né, a Santa Casa. Eles disseram assim: Edmar, a gente faz cirurgia, os cirurgiões, até o dia 10 do mês. Depois do dia 10, não tem mais dinheiro, não tem mais kit para eles fazerem cirurgia. Eles ficam no dia 10 ao dia 30, 20 dias, literalmente braço cruzado, sem fazer cirurgia. Quem está sendo prejudicado, doutor Wilson? É a população que não está fazendo cirurgia. Tem uma fila enorme de pessoas aguardando fazer cirurgia de câncer, fazer tratamento de câncer, mas não chega recurso da prefeitura, que está fixado lá no valor X, não tem para fazer mais cirurgia. Então, vou dar outro exemplo. O pessoal diz muito assim: o médico não quer ir trabalhar no interior. O médico é elitista. Lá no Ceará, eu ficava muito triste com isso, porque eu conheço os colegas médicos. Os médicos querem trabalhar, mas olha o que acontece.
Tem cidades que não pagam em dia, atrasam. Chegam a atrasar 3 meses. Quando o médico... acontece muito assim. O médico ele não recebe, aí obviamente está no segundo, terceiro mês. Está vendo que lá está atrasando, ele sai dessa cidade, a prefeitura contrata outro médico, esse médico atrasa, ele sai. Então, em geral, no ano, os médicos, o fluxo é muito alto de médicos que saem e entram na cidade porque a cidade não paga. Quem sai prejudicado? A população. Inclusive, lá a gente fez o devedômetro. A gente mostra quais são as cidades que estão devendo os médicos, para mostrar, tanto para os colegas médicos como para a população, essas gestões que diz respeito à categoria. Então, quando eu estava no sindicato, eu vi que eu poderia começar a denunciar isso tanto na mídia como acionar a justiça. Então, foi como foi me dando um estímulo. Eu vi que eu poderia começar a mudar a minha realidade. Então, no começo, o devedômetro, que é de 144 cidades no Ceará, em torno de 50 estavam devendo, hoje em dia já tem só 14. Então, isso foi decorrente do nosso trabalho constante. Outra coisa que... O devedômetro está ótimo. Não é legal isso? Como é que funciona? É assim, um médico que ele faz a denúncia que está em atraso. Aí a gente começa a entrar em contato com a Secretaria de Saúde, com o prefeito, tentando resolver essa questão do atraso. Porque algumas vezes existem realmente situações em que na gestão ela não consegue repassar o dinheiro para o profissional, mas uma gestão séria geralmente dar um prazo. Eu tive um problema aqui com a fonte X, né, ou com o banco tal, mostra, inclusive algumas vezes eles demonstram, mas a gente pede só 10 dias úteis para a gente poder concluir isso. Isso é uma gestão séria. Só que existe gestão que é porque realmente eles são irresponsáveis mesmo. E aí, quando a gente não consegue negociar, quando a gente não consegue estabelecer um prazo, porque o salário é devido. Se trabalhou, tem que receber. Todo mundo concorda com isso. Quando a gente vê que não vai avançar, a gente coloca no devedômetro. Então, ele se transforma publicamente que aquela cidade ela é devedora. E esse devedômetro é publicizado? Sim, todo mês. Nas mídias sociais? Isso, nas mídias, todo mês, inclusive várias vezes, porque assim, eu vou e algumas vezes eu narro, né? Eu digo assim, gente, uma atualização das cidades que estão devendo. Várias vezes já fui ameaçado, várias vezes. Já fui ameaçado de processo. Tem uma cidade, inclusive, que está me processando porque eu citei essa cidade. Eles não pagam e ainda ficam chateados porque eu tô dizendo isso para eles, né? Eu tenho um projeto aqui no Sindimepa de colocar aqui na frente do sindicato um painel luminoso que fica passando o dia todo informando qual é a programação do sindicato. Às vezes você tem aqui uma peça teatral, nós temos as quartas musicais, toda quarta-feira tem um artista que se apresenta aqui. Isso é importante. Porteira aberta, não paga nada, não tem bilheteria, pelo contrário, ainda ganha um cachezinho do sindicato e tal. E não é só para médico. Quem quiser assistir é só entrar, se identificar e pode ir para o auditório. Aí vai a programação da quarta musical, vai a programação da terça-feira, o filme que passa toda terça-feira aí também, gratuitamente. A atividade, por exemplo, aqui tendo aqui o Congresso do Estudante de Medicina, vai informar lá o Congresso. Devedômetro é uma boa ideia, né? Agora, se prepare... Atenção, devedômetro, as cidades que estão em débito, débito com os que já tem ação, porque assim, o devedômetro a gente já vai entrar com ação na justiça. Aí tem. Existe processo. O acordo, não houve acordo. Porque assim, lembrando, não é toda denúncia que chega no sindicato que a gente tem que comprovar, que algumas vezes tem colegas que exageram, tal, mas na maioria realmente é uma coisa séria mesmo. E aí, doutor Wilson, quando eu vi que a gente conseguia mudar, isso é o que obviamente é oxigênio. Porque se eu visse que não resolvia nada, você não tem como se estimular. E nesse ponto aqui é o que eu estou chamando os colegas. A gente precisa de representantes que façam esse nosso trabalho.
Eu tenho certeza que o Sindicato do Pará, assim como o do Ceará e os outros do Brasil, nós estamos precisando de líderes. A gente precisa renovar. Cada 3 anos tem uma eleição, a gente precisa de pessoas que continuem esse nosso trabalho. Porque é muito grande, são muitos assuntos, são muitas. Né? A gente estava falando aqui, eu estou falando de um, mas tem várias. Por exemplo, para não deixar também falar do pessoal do Médico pelo Brasil, no ano passado, no Acordo Coletivo de Trabalho dos Médicos pelo Brasil, eles não tiveram aumento. Quer dizer, foi assinado lá um documento por outras pessoas, por outra federação, né, que eles não tiveram nenhum ganho. Eles estavam extremamente chateados. Aí, dessa vez, a Federação Médica Brasileira entrou, eu estive à frente, teve uma grande reunião, a gente conseguiu puxar os médicos pelo Brasil para a nossa responsabilidade, e nós estamos em pleno processo da CT deles. A gente está pelo menos conseguindo 3,2%, a gente pediu 13%, mas por enquanto o governo só está dando 3,2%, mas é melhor do que zero. Mas por causa da nossa atuação. Por causa da insistência. A insistência. A gente precisa de pessoas para ajudar nisso. Então, isso é o que me motivou, que eu continuei nesse trabalho, é cansativo, mas para a gente poder, a categoria não ser prejudicada. Né? Importante frisar a importância, né, que tenha o apoio do médico. O médico tem no seu sindicato representante, a entidade que representa o médico nessas questões. Então, o colega tem que acreditar no trabalho do sindicato, apoiar o sindicato e trazer as demandas para o sindicato, que é quem pode melhor representá-lo nessas questões. Lembrando, Edmar, para os nossos colegas, que aquilo que no passado se conhecia como imposto sindical e que depois, como o nome imposto era um pouco agressivo, foi apelidado de contribuição sindical, que era equivalente a um dia de trabalho por ano do profissional médico, que depois era parte desses valores revestido para os sindicatos, outra parte para a federação, outra parte para o próprio governo ficava para as suas ações de cunho de social e de saúde, não existem mais. Uhum. Ou seja, os sindicatos hoje são integralmente mantidos pelos seus associados, pelos médicos que vêm ao sindicato, se associam e, ao se associarem, fazem uma contribuição mensal para poder manter o sindicato operante em defesa do sindicalismo médico, portanto, em defesa dos interesses dos médicos e os interesses principalmente nesta linha que o Edmar está colocando para nós aqui, que são os reajustes dos seus salários, reajustes dos vencimentos, reajustes de valor de consulta, reajustes de valores de SUS, pressionando os hospitais para fazer os repasses a tempo e a hora que são devidos aos médicos, e por aí vai. As políticas de governo, que são dos interesses da categoria médica. Então, é muito importante que os médicos venham para o sindicato, nos apoiem enquanto instituição, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. E hoje, mais do que nunca, porque somos apoiados por essa Federação Médica Brasileira tão forte, que se destaca pela sua capacidade de agregar pessoas com diferentes ideologias, com diferentes pensamentos, mas que têm dentro de si impregnado o interesse em defender os interesses da categoria médica. Então, eu faço aqui, aproveitando a presença do Dr. Edmar, que tão bem representa o sindicalismo do Ceará e nacional, através da federação, o apelo a que os médicos cada vez mais prestigiem os sindicatos. Sendo assim, nós encerramos esse terceiro episódio em que conversamos aqui com o Dr. Edmar, representante do Ceará e da federação, e já convidamos a todos para o quarto episódio, que continuamos conversando com o Dr. Edmar. Muito obrigado. Tem uma polêmica nesse quarto aí que eu vou falar.
Ótimo. Pode anunciar qual é a polêmica ou reserva para lá? Não, vamos para o pessoal assistir. Tá bom, então pronto. O doutor Edmar já vai trazer um assunto muito polêmico para o 4º episódio. Obrigado.